Culpe-me então ler as palavras do Sr. Professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins, uma comunicação intitulada Memória sobre os 14 anos do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. A celebração dos 14 anos de vida deste Centro de Investigação constitui um motivo de regozijo, uma vez que a melhor homenagem que podemos dedicar ao Professor Veríssimo Serrão é darmos continuidade à sua ação de estudo e investigação sobre a história portuguesa. E permite-me agradecer o trabalho permanente realizado pelo Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues, sem cuja determinação não teria sido possível chegarmos onde nos encontramos. A publicação da Matéria 21 merece também o nosso destaque, pois demonstra bem como a reflexão e a exigência são marcas que se projetam no exemplo para todos, em especial dos jovens investigadores. Essa sementeira de ideias é, sem dúvida, o melhor incentivo para a qualidade na aprendizagem das nossas escolas. Atende-se à obra hoje reeditada e apresentada, Herculano e a consciência do liberalismo português. O exemplo do grande historiador continua a dever ser melhor conhecido e compreendido entre nós. O historiador prólogo, o cidadão exemplar, o investigador incansável, o amante sincero da pátria portuguesa, o cultor determinado do estudo e da aprendizagem, como foi Alexandre Herculano, merece um elogio pelo modo como soube cultivar a determinação na defesa intransigente do património cultural, a começar no seu estudo e inventariação, sem os quais não há verdadeira defesa e salvaguarda do que recebemos das gerações que nos antecederam. A Convenção de Faro do Conselho da Europa sobre o valor do património cultural na sociedade contemporânea, onde tive a honra de coordenar, está na ordem do dia e nada melhor do que recordar neste lugar de memória a importância prioritária da defesa do conceito dinâmico de património cultural como realidade tangível e intangível, natureza, paisagem, património digital, técnico e científico e criação contemporânea. O testemunho que importa deixar em memória de Joaquim Veríssimo Serrão tem como marco fundamental a entrega que dedicou ao estudo da história portuguesa. Os diversos domínios da sua investigação correspondem a uma procura sistemática das profundas razões que determinaram a afirmação da autonomia de Portugal no contexto mundial. Desde os albores da nacionalidade, encontramos motivações complexas que devem ser sintetizadas em razões claras. Esse facto levou o historiador a recusar considerações simplistas ou unilaterais. A cada passo, encontramos uma convergência entre razões geográficas, políticas, económicas, sociais e culturais para os diferentes acontecimentos e fenómenos. E às razões prevalecentes em cada momento, vamos acrescentando outras que nos permitem avançar na compreensão de uma existência diversa e multifacetada. Os séculos XV, XVI e XVII, para Portugal e para o Brasil, são os períodos que mais ocuparam a investigação do historiador, com destaque para a monarquia dual e para a sua evolução no contexto internacional. Celebrando o primeiro centenário do nascimento do historiador exemplar, de um estudioso incansável, com uma herança rica e positiva de investigação e estudo sobre as nossas raízes e desenvolvimento histórico, lembramos alguém profundamente interessado pela ligação entre a história regional e a projeção internacional da mesma. E, passo a citar o título, e o ensaio histórico sobre o significado da tomada de Santarém aos mouros em 1147, fim de título, é um bom exemplo que merece lembrança. O magistério em Toulouse, onde foi o reitor de cultura portuguesa da Universidade, foi relevante, do mesmo modo que a amizade cordial com Paul Dessier, Léon Bourdon e Jean Rocher
Recorde-se que qualquer um dos três considerou sempre a grande importância da cooperação com as culturas da língua portuguesa. É da maior importância ao estudo, passo o título, a Infanta Dona Maria, 1521-1567, e a sua fortuna no sul da França, fim de título, onde avulta o papel fundamental desempenhado pela corte portuguesa no movimento cultural renascentista, depois da chegada a Portugal de Cataldo, Paris e Ciclo, 1455-1517. Merece ainda atenção um conjunto de estudos sobre António de Gouveia, Francisco Sanches, Diogo de Teixe, Manuel Álvares e outros letrados portugueses que frequentaram a Universidade de Toulouse. Não esqueço a tese de doutoramento defendida na Universidade de Coimbra, intitulada O Reino de Dom António Prior de Crato, 1580-1588, fim de título, sobre um período pouco estudado da história portuguesa. São ainda notáveis as conferências sobre humanistas portugueses nas universidades de Salamanca, Montpellier e Toulouse, as relações externas entre Portugal e as cortes europeias no século XVI, o Brasil colonial dos séculos XVI e XVII e a crise dinástica de finais do século XVI. A ação no Centro Cultural Português da Fundação Auguste Gulbenkian em Paris foi marcante pela divulgação dos estudos portugueses através dos, passo o título, arquivos do Centro Cultural Português. As relações que estabeleceu com o professor Pina Martins constituíram ainda um exemplo de diálogo fecundo, muito fecundo, de que foi largamente beneficiária não apenas a história da literatura e da arte, mas também a história das instituições, tendo a Fundação Gulbenkian sido um catalisador extremamente importante. Desde 1975 até 2006, presidiu a Academia Portuguesa da História. E a sua História de Portugal, editorial Verbo 1978-2010, de 18 volumes, constitui um significativo contributo para o conhecimento e divulgação pedagógica dos contributos portugueses para a evolução do mundo. A palavra final, nesta oportunidade, é de agradecimento e homenagem. O trabalho continua. Guilherme de Oliveira Martins. Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação do Quilombo Serrão, ilustres personalidades, caros convidados, muito boa tarde a todos. Dirijo um especial cumprimento e agradecimento pela vossa presença, quer aqui fisicamente nesta sala, quer à distância e nos diversos pontos do globo. Percorrida que está mais uma volta ao sol, voltamos a encontrar-nos para celebrar o aniversário do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Cabe-me a aprazível tarefa de apresentar mais uma edição da revista Mátria 21, um projeto para o qual vem sendo convocada desde há alguns anos esta parte, penso que talvez já há 10 anos que tenho esta missão, o que também me tem permitido aprofundar seriamente os conhecimentos nas várias áreas
sobre as quais a revista vem incidindo, como também estabelecer uma série de relações pessoais que de outra forma não teria oportunidade. Portanto, tudo tem um lado positivo, um lado negativo. O negativo é mesmo aquele em que eu tenho que às vezes mandar umas mensagens menos agradáveis, mas depois sou compensada de outras formas. Ora, Revista Mátria 21, um repositório de conhecimento e criatividade que, parafraseando as palavras do seu diretor, o professor Martim Vicente Rodrigues, espelha o interesse pela cultura através da ciência. A expressão máxima do conhecimento são os premiados no ano transado, que neste número vêem os seus contributos publicados. Com Frei Valentim Alexandre da Cunha, instituidor do Legado da Caridade da Misericórdia de Pombal, segunda metade do século XVIII, da autoria de Ricardo Bessa de Oliveira, e Kant, Liberdade e Ecologia, a humanidade moral e a responsabilidade para com a natureza. Este subscrito por Inês Salgueiro Venturinha. 2 contributos provenientes de distintas áreas do saber e que muito enriquecem o conteúdo da nossa revista. Num tempo em que a atualidade global é marcada por mais um avanço na exploração espacial, não param de se intensificar os conflitos geopolíticos, agora e de novo também temperados com emergências de saúde pública. No entretanto, o mundo pula e avança. E é assim, ainda comandados por uma réstia de sonho, que entramos na nossa revista. E entramos lembrando Camilo Peçanha, poeta singular, pela pena de Guilherme de Oliveira Martins, que nos conta uma história de amor entre aquele e Ana de Castro Osório, 2 expoentes máximos da literatura portuguesa. Amor será também o que José da Encarnação dedica às apostilhas epigráficas, esta com o número 19, apresentando-nos um ensaio onde se debruça sobre um monumento perdido de Olícipo, originariamente classificado como dedicado a Esculápio, e a um texto atribuído à cidade romana de Miróbriga, de discutida autenticidade. Segue-se a vontade normativa, a construção de uma identidade linhagística no testamento de Nuno Martins da Silveira, 1453. Este tem firma de Duarte de Babo Marinho. Trata-se de uma leitura do testamento de Nuno Martins da Silveira, um documento notarial que o autor qualifica como de inegável valor para a compreensão das estratégias das élites nobres no crepúsculo da Idade Média portuguesa. No estudo analisa-se a dualidade performativa do negócio jurídico unilateral, que é o testamento, a sua vertente espiritual e a sua dimensão material. Saúl António Gomes apresenta-nos os monges de Cister em Portugal no final do século XVII, um estudo que contextualiza, analisa e publica, no quadro histórico da Congregação Portuguesa de São Bernardo, uma relação nominal datada do ano de 1692, relativa aos monges cistercienses existentes em Portugal, seu número, categorias e claustros de residência. Com a autoria de Fernanda Maria Guedes de Campos, apresentamos obras e leitores de Bossuet em Portugal, o testemunho das livrarias religiosas. Diz-nos a autora que o bispo Jacques Benigne Bossuet, que viveu entre 1627 e 1704, foi um dos maiores oradores cristãos no seu tempo, tendo também impulsionado o absolutismo em França. A autora traça neste texto como objetivo dar a conhecer a circulação do pensamento de Bossuet e da sua doutrina em Portugal, através da presença das obras que escreveu em acervos de bibliotecas religiosas de Lisboa no século XVIII. Traíras entre a Marcha do Ouro e o Silêncio das Ruínas, um texto subscrito por Gersinai Silvério Gândara. Trata-se de um estudo que analisa a trajetória histórica do arraial de Traíras, no Brasil, durante o apogeu e o declínio da mineração aurífera no século XVIII. Luís Vaz de Melo, por sua vez, presenteia-nos com Alexandre Herculano, Pedro Gurjão e José de Sá, Agricultura e Memória Sociocultural do Ribatejo Oitocentista. Uma análise da correspondência de Alexandre Herculano,
Viveu entre 1810 e 1877 e que nos últimos anos da sua vida se dedicou à exploração da Quinta de Valdelobos, em Santarém, o que permitirá compreender o funcionamento prático de uma propriedade rural dirigida por um intelectual liberal interessado nas dimensões económicas, técnicas e sociais da agricultura. Do mesmo passo, intenta-se dar a perceber o papel dos administradores e feitores responsáveis pela gestão e defesa das propriedades. A revista continua agora com um testemunho subscrito por Luís Reis Turgal e que se centra em Mário Soares, Política, História e Memória. O texto serviu de base à conferência pronunciada em 10 de outubro de 2025 no congresso realizado na Faculdade de Economia de Coimbra. Juan Carlos Monteiro de Garcia debruça-se logo de seguida sobre compromissos en el Tratado Hispano-Luso de Amistad e Cooperação de 1977. Isto é uma parte em espanhol e outra parte em português. Fica mais fácil. Visa-se analisar como ambos os países se comprometeram, tendo em mente a integração na Comunidade Económica Europeia, a coordenar os seus esforços, especialmente para alcançar um maior desenvolvimento económico e social nas zonas fronteiriças. Com a autoria de José Raimundo Noras e David Ribeiro, teremos ainda a ocasião para uma reflexão sobre Santeirim, histórias e histórias de um torneio de veteranos entre desporto, geopolítica e dinâmicas locais. Um evento que potenciou o desenvolvimento de diferentes acordos de discriminação entre Santarém e cidades africanas, adquirindo em simultâneo dinâmicas próprias paralelas a uma lógica pós-colonial. Por fim, História Local, Património e as suas aplicações didáticas, subscrito por Sérgio Manuel Fontes dos Santos. Analisa-se aqui a relevância da história local e do património no ensino da história, destacando o seu papel na construção de consciência histórica e na afirmação da identidade dos alunos. São, pois, diversificados e ricos os conteúdos que integram este número 15. Um apelo à leitura. Leitura que, num tempo de enorme pressão social, motivada pela reforma laboral em curso e de constrangimento derivado da crise energética mundial, com especial incidência no setor nacional do turismo, ou não for a aviação um dos setores mais expostos, bem como das investidas desumanas a que vimos assistindo no setor da segurança e ordem pública, ou da crescente misoginia em envolver mulheres e minorias, um tempo que carece de investimento em constante resiliência, de persistência em combates que julgávamos passados. Um tempo em que a diplomacia parece ter perdido valor, mas ainda assim, ou por isso mesmo, muitas e aclamadas vozes aconselham a que se expandam horizontes e a que se assumam papéis determinantes no desenho geopolítico. Uma oportunidade à inteligência, a emocional, é claro. Seremos capazes de ir apenas por onde nos levam os nossos próprios passos? Preferiremos escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí? E assim, tendo por base José Régio, e instando-vos a uma reflexão sobre a atualidade, termino a minha apresentação. Tenho dito, muito obrigada pela vossa atenção. Passo a citar.
Por ocasião da cerimónia comemorativa do 14º aniversário do Centro de Investigação, que hoje aqui nos reúne, propôs-me o professor Dr. Martins Vicente Rodrigues que apresentasse uma brevíssima reflexão sobre a importância do trabalho científico e da investigação em ciências humanas. Não sendo a primeira vez que me cabe a tarefa de enquadrar a atribuição dos prémios de investigação, é sempre com gosto que eu faço. Desde o 6º aniversário do Centro, em 2018, procurei recuperar alguns tópicos gerais das intervenções anteriores, orientando-os agora numa direção diferente. Aquela que será certamente o desafio mais premente que hoje se coloca à humanidade. Um olhar retrospectivo permitiu-me constatar que o louvor dos aspectos positivos da investigação era sempre integrado numa visão crítica que apontava dificuldades ao mesmo tempo que alertava para riscos. Exemplificando, a progressiva exigência do rigor tendia a subordinar as ciências humanas ao método das ciências naturais, esbatendo, para usar uma distinção da hermenêutica, o primado da compreensão sobre a explicação. Os objetos de estudo, cada vez mais delimitados, contribuíam para a micrologia dos saberes, gerando a incomunicabilidade entre as diferentes áreas científicas, carentes de horizonte unitário de conceitos e categorias partilhadas. A imensa multiplicação das produções, o incremento das publicações, a divulgação em acesso aberto, no mercado doravante universal, dito democrático, tanto podia ser avaliada como um efetivo progresso da cultura ou, pelo contrário, como uma crise da cultura, sendo que nem todos os produtos culturais têm efetiva função cultural. Hoje se orientaria o elogio da investigação, sobretudo como um ato de resistência, sublinho, do espírito humano, no contexto de uma nova civilização cujo governo, que segundo a dialética hegeliana do senhor e do escravo, entregamos inconscientemente e de bom grado a máquinas pensantes. Tecnologia para liderar o futuro. Tecnologia que faz nascer ideias à frente do tempo. Para referir um recente anúncio de uma imprensa tecnológica. Tem agora um novo sujeito. Não subjetividades concretas, mas entidades abstratas, anónimas e puramente automáticas. Muitos perigos desta influência galopante estão diagnosticados. As falsas notícias, o controle das consciências sem correlativo contraditório, a recorrente manipulação da informação dos e pelos mídias, nefastas consequências no campo da educação e da formação dos jovens, etc., etc. No entanto, a investigação pura, a cultura no sentido mais elevado de exercício da criatividade e originalidade pessoais, da aventura, o gosto de avançar para o desconhecido sem ter a certeza do que se vai alcançar, parecia estar em como uma repetição à banalidade que invadiu tantas esferas da vida corrente e tantas manifestações sociais. Porém, ninguém e nada está a salvo. O esforço individual e a correlativa responsabilidade do investigador parecem ser cada vez mais dispensáveis, quando a inteligência artificial se apresenta como uma infinita biblioteca onde toda a informação, quer dizer, a totalidade do saber, estaria já disponível. No momento em que celebramos pujantes 14 anos de atividades do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, desejo saudar os autores premiados desta edição 2026, cujos estudos souberam desbravar caminhos então ainda não trilhados, contribuindo para a integração de conceitos partilhados
do saber comum. Termino com uma citação da carta encíclica Magnificat Humanitas do Papa Leão XIV sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Passo a citar: as ditas inteligências artificiais não vivem uma experiência, não possuem um corpo, não passam pela alegria e pela dor, não amadurecem nas relações, não conhecem internamente o que significa amor, trabalho, amizade, responsabilidade. Nem sequer possuem uma consciência moral, não julgam o bem e o mal, não captam o sentido último das situações, não assumem sobre si o peso das consequências. Podem imitar linguagens, comportamentos, avaliações, podem simular empatia ou entendimento, mas não compreendem o que produzem, porque não penetram o horizonte afetivo, relacional e espiritual no qual o ser humano se torna sábio. Ainda que esses instrumentos sejam apresentados como capazes de aprender, a sua forma de o fazer é diferente da do ser humano. Fim de citação. Agradeço a vossa atenção, professora Adriana Veríssimo Sá. Bem, e chegou o momento da entrega dos prémios do Centro de Investigação 2025, instituídos com o apoio da Fundação Engenheiro António de Almeida e da Imprensa Municipal Águas de Santarém. O primeiro prémio, a esquecida relação do Estado da Índia do visitador Alessandro Valignano, e o 575, arbitrismo, crise e reforma na Ásia Portuguesa, do professor Dr. Nuno Luís de Vila Santa Braga Campos, com o prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, instituído com o apoio da mesma fundação. Este prémio será entregue pela doutora Eduarda Valente, assessora cultural da Fundação Engenheiro de Almeida.
Não, esta é para você. Aqui, precisamente, o prémio de diploma, já é doutorado em tudo, e passa por essa é da parte da fundação. Excelentíssimo Senhor Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Dr. João Teixeira Letícia, representante Professor Eurico Dias, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Filipe de Mundo Barata, caros investigadores e demais público. Quero muito naturalmente começar por agradecer a concessão do prémio ao meu artigo, em primeiro lugar agradecendo particularmente à Fundação Engenheiro António de Almeida, aqui na pessoa da assessora, da Senhora Assessora Cultural e Guarda Valente, e também muito naturalmente ao Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, por ter decidido conceder o prémio a este meu artigo, mas também por ser a primeira ocasião em que me encontro aqui presencialmente, agradecer também o convite que me endereçou no ano passado para fazer parte do Centro de Investigação e, portanto, ter esta oportunidade também de poder apresentar para este prémio. Uma palavra apenas muito breve para explicar muito brevemente do que é que versa este artigo. Portanto, este artigo versa sobre a figura do visitador jesuíta Alessandro Valignano, uma figura muito conhecida de quem trabalha sobre a Ásia portuguesa durante o século XVI. Eu tinha, há alguns anos atrás, já escrito um artigo sobre a figura de Valignano e a sua primeira visitação da Índia, porque me pareceu que era, à época, um período que estava mal trabalhado na figura do próprio visitador Valignano, e ao escrever esse trabalho, apercebi-me que tinha escapado ao olhar crítico das várias pessoas que tinham trabalhado sobre Valignano esta relação do Estado Índio que ele escreveu em 1575, e isso motivou-me a escrever este artigo, precisamente, onde procuro, no âmbito daquilo que é conhecida a crise político-militar do Estado Índio de 1565-75, estudada pelo professor Luís Filipe Mas e depois também por mim noutros trabalhos, procuro contextualizar essa mesma relação, colocando-a em comparação com as relações anteriores e que são todas, digamos assim, frutos dessa mesma crise político-militar, procurando perceber onde é que o visitador Alessandro Valignano está a inovar ou não está a inovar, como é que se relaciona a sua relação com essas relações anteriores e que impacto teve à sua época, quando ela foi escrita, também um pouco aqui quais eram as intenções do visitador ao escrever essa relação. E, no fundo, o meu trabalho versa exatamente um pouco sobre isso. E, portanto, queria apenas deixar esta breve palavra e, novamente, agradecer muito penhoradamente a concessão do prémio, quer pelo Centro, quer também pela Fundação, e dizer que, para mim, a concessão do prémio significa, naturalmente, uma responsabilidade acrescida de pensar em novos trabalhos que tenho alguns em mente e outros que terei em mente no futuro também, em função também de ter tido a honra de poder receber este prémio. Muito obrigado pela vossa atenção. Chamo agora o investigador premiado. Chamo agora a atenção ao prémio, aliás, da insalubridade da água à centralidade do vinho, consumo, regulação e hierarquia social no Portugal quinhentista, da professora doutora Rida da Silva Cândido, com o prémio Águas de Santarém, instituído com o apoio da empresa municipal Águas de Santarém e entregue pela doutora Maria Manuela Diniz, administradora executiva da mesma empresa, em representação do Conselho de Administração.
Sim, sim. É? Doutora Maria Tenho a bondade. Isto é o pai do Obrigada. Para a senhora doutora. Muito obrigada. Para se desmontar aqui, para os senhores da atenção da fotografia, aqui, a experiência da só para ficar para a fotografia aqui com a foto também. Quero saber aqui. Sim, se nos está a acompanhar, está ausente por razões profissionais. Está A ausente. senhora professora está por som, está a professora vai dizer Então, uma que... vai daqui uma saudação muito cordial, muito amiga. Não tem mais professora. Eu tenho. A empresa também tem uma palavrinha a dar. Muito brevemente, não é fácil uma mestre desde os tempos da licenciatura, que na verdade fui professora da doutora Guida Cândido, até ao doutoramento. Não é fácil estar nesta posição, mas creio que, em primeiro lugar, se a doutora Cândida estivesse aqui, saudaria e faria vénia ao senhor professor diretor do nosso centro de investigação, Dr. Veríssimo Serrão, que na verdade também a aceitou como membro deste centro. Saudaria o senhor Dr. Temido Barata, agradeceria a quem está a guiar-nos nesta sessão solene e agradeceria à Mecenas, à instituição Mecenas, que realmente lhe dá o prémio. Não faria autoelogio, naturalmente, por isso aí estou eu à vontade para dizer que Guida Cândido é realmente uma investigadora de mão cheia. É licenciada em História da Arte, tem mestrado em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade pela Faculdade de Letras, e foi nessa qualidade minha orientanda. Trabalhou uma fonte interessantíssima sobre a cozinha de Dona Catarina de Áustria, portanto, século XVI, e no doutoramento que fez em patrimónios alimentares, também na mesma faculdade e universidade, também orientada por mim, pelo Dr. Bernardes, dedicou-se, enfim, a explorar as identidades alimentares em Gil Vicente, uma obra belíssima. É muito premiada, nacional e internacionalmente. Enfim, é uma investigadora, uma professora que tem honrado a escola que
que a formou. Por isso, resta-me, a título pessoal, mas também como sua amiga e mestre, que agora já não necessita, não sei se ela terá sido aluna do... Fica no currículo, isso não... É uma falha, não pode pôr aluna de Vítor Serrão. Bom, mas por há outros aspectos também importantes de que o Vítor se orgulhará. Despeço-me de todos, muito obrigada, e foi para mim um gosto enorme, Sr. Doutor, caro colega, Sr. Doutor. Sabe que em Coimbra somos doutores, não somos professores, portanto não é levar a mal, é que ninguém imaginaria, eu às vezes faço um esforço, mas os meus mestres, os nossos mestres, nós somos da tradição doctor ou lente já não tratamos, não é? Aprendi muito com esta senhora, professora. Aprendi muito com esta senhora. Com a doutora. Muito boa tarde. Obrigada, meu querido. Eu queria dirigir o meu cumprimento muito vivo ao Matilde Rodrigues e ao meu querido colega Filipe muito Barata, e estender, evidentemente, o cumprimento aos premiados, ao Dr. Nuno Braga Campos e à doutora Guida Cândido, com trabalhos de muito alta qualidade, que tivemos a oportunidade de avaliar na última reunião, que dignificam efetivamente este momento histórico. Falar de Herculano, depois de ouvir o autor do livro, que tem 49 anos, é de facto uma tarefa herculeana, porque ficou tudo dito. O caráter de gigante da disciplina da história que cabe tributar a Herculano, efetivamente é o maior nome da história, na teoria, na metodologia, no modo de entendimento das fontes e no papel que lhe cabe como inovador de uma disciplina que era até então, ou era então, um mero catálogo de elementos documentais e de narrativas laudatórias, e que vai ganhar com o Herculano uma nova perspectiva integrada, europeia e comparativa. Mas que foi também, ao mesmo tempo, um homem do romantismo, não apenas como escritor e como poeta, mas também na própria atitude que tem perante o património histórico e monumental. E que é também o homem do liberalismo, como ficou muito bem dito, e que contraria de alguma maneira aquele rótulo que habitualmente é injustamente tributado a meu pai, de que foi um homem ligado ao antigo regime e ao Estado Novo. Acabamos de ver e acabamos de ler na obra, há 49 anos, um modo como coloca em Herculano uma atitude refrescante no entendimento do que era o programa liberal. A esquerda catista, em que Herculano militou, o papel de bravo do Mindelo, que é importante relembrar, e tem aqui um capítulo notável. O livro é efetivamente muito bom, porque coloca Herculano como um autor global, como historiador, como poeta,
como crítico, como autor de novelas históricas, como bibliotecário, como político, como deputado, como autarca, como um homem de cultura integral e como um homem que domina profundamente as grandes fontes do tempo, numa perspectiva integrada. E Carla, ademais, não teve medo, nunca temeu enfrentar o grande obscurantismo do tempo em que viveu, deitando abaixo mitos como o mito Torique, que tanta polémica gerou, e repondo uma verdade histórica apoiada, ancorada na heurística das fontes documentais. E que é também um homem preocupado com a arte, com o património monumental, com a estética, e muito escreveu também para promover o gótico, o restauro dos monumentos e uma outra perspectiva relativa a um país que chegava à época do fontismo destruída, desmemoriada e em ruínas, depois das guerras liberais, da Patuleia, da Maria da Fonte, para já não falar do período napoleónico, que tinham depauperado o país. De modo que o livro foi, durante muito tempo, a última palavra relativa ao grande historiador, ao pai da história de Portugal, que foi Alexandre Herculano. E com um capítulo que é uma novidade completa, que é o capítulo final, dedicado à vida de Herculano e Valde de Lobos, que foi entendido romanticamente como uma fuga do escritor à vida mundana, às polémicas da corte, à inveja que pululava efetivamente, ontem como hoje, nos meandros da política e dos governos do tempo, e que levaram Herculano a um tipo de retiro rural, muito elogiado por Oliveira Martins e outros autores. Mas, na realidade, a fuga de Herculano é também um modo de redescobrimento interior que lhe permite preparar os opúsculos, reescrever o 5º volume da história de Portugal e acabar uma obra que era e é e continuará por muito tempo a marcar o rumo da nova historiografia em Portugal. E a prova provada do que afirmo é que os estudos de Herculano continuam a vigar. É um autor inesgotável. A doutora Manuela Fialho acabou de enumerar na Mátria 21, o último número, tem um notável artigo do engenheiro Luís Duarte Melo, Cumprimento, dedicado ao Herculano agricultor, acrescentando novos dados a este aspecto menos referido, porventura porque menos estatutariamente nobre ou mais periférico, mas tão importante que foi, da biografia de Herculano. E não queria deixar de cumprimentar, em nome do vereador Nuno Domingos, o papel inestimável que em 21 a Câmara de Santarém teve nos estudos de Herculano ao adquirir um fundo inédito, que inclui, nomeadamente, uma memória dos tempos liberais, do Mindelo, que está por publicar e por investigar, e um conjunto de cartas do maior valor que vem complementar, iluminar determinadas curvas de desmemória na biografia de Herculano. Concluindo, o tempo é pouco e muito haveria a referir relativamente a Herculano, como digo, o gigante da história de Portugal. Ainda hoje o grande gigante. É um livro atual, é um livro moderno, é um livro de uma escrita, de uma leitura e de um rigor interpretativo notável. E eu fui testemunho, porque muito jovem, acompanhei o autor, o meu pai, a investigar o tema e num momento de algum desconforto político, tendo em conta a realidade que era viver em Portugal, de euforia para muitos, como eu, mais ingrata para um homem como ele, que ficou entalado entre dois regimes, cumprimentei, elogiei e tocou-me profundamente o modo como, independentemente de tudo,
fui capaz de entender nem Herculano uma figura de vanguarda, refrescante, moderna, humanística, como aliás foi referido há pouco num texto que aqui foi lido, e ainda um homem para além dos tempos. Herculano é, para concluir, o grande historiador que continua a constituir um marco de um novo diálogo contra a desmemória, a partir das fontes primárias, a partir do entendimento global do fenómeno histórico. É um grande historiador, um grande escritor do povo, do Eurico Presbítero, da Catedral e tantos livros que abriram um género novo em Portugal, a novela histórica, não é? De tão alta qualidade. É o poeta, é o político, é o autarca e é o homem integral. E este aspecto de um homem, de uma cultura integral, dotada de profunda modernidade, que o livro agora em boa hora publicado nos vem lembrar. Portanto, que me resta mais do que pedir que o leiam e que, tal como eu, aprendam com a ópera, convidando-vos também a uma releitura e a um estudo mais aprofundado da ópera plural de Herculano. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Eu, como não podia deixar de ser primeiro, gostava de fazer 2 ou 3 cumprimentos. Queria cumprimentar de saudade e agradecer o convite ao Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues. Queria saudar muitas das pessoas que eu conheço que estão aqui, meus colegas. Eu tenho uma aluna daqui que foi a minha aluna há 20 e tal anos, mas que eu preciso de cumprimentar. O doutor Nuno Domingos, que eu conheço, enfim, do Centro Histórico de Ilhéu. Mas permitam também que faça uma saudação especial, porque pelas minhas contas, há 50 anos, entrei no serviço militar, tive de fazer serviço militar, há 50 anos, enfim, eu já fiz tarde por outras razões, e quem é que eu conheço? E permitam-me que eu saúde o Vítor Sal. Foi aí que nós nos conhecemos, já lá vão 50 anos, portanto. Gostava também de dizer o seguinte, que é pedir alguma tolerância ao público, por uma razão, pelo título que eu escolhi. Eu devo dizer que estava em Malta de Férias, quando me telefonaram para eu usar a palavra nesta celebração dos 14 anos do Centro de Investigação da Veríssimo. E já agora deixem-me dizer uma coisa, e a propósito da apresentação anterior, a última vez que eu aqui falei foi sobre Alexandre Claro. Curiosamente lembro-me bem disso. Mas então a tolerância era porque eu, em Malta, como estava mais ou menos de férias, tive que escolher uma coisa desta, uma coisa parecida com o tema que eu conhecia melhor, por onde andei toda a minha vida, por onde estudei toda a minha vida, por onde viajei, era o Mediterrâneo, e por isso, provavelmente, a este título, era bom acrescentar a palavra Mediterrâneo, porque é muito mais verdadeira as minhas viagens e as memórias por descobrir do Mediterrâneo. Não fui a Malta pela primeira vez, já tinha ido várias vezes, mas agora também gostei de perceber e queria perceber os passos que se tinham dado para conhecer e para saber o que é que Portugal e este país, que no passado foram bastante importantes na defesa do Mediterrâneo, já que, para já, não é em vão que até ao século XVIII, 3 portugueses foram grão-mestres da ordem que ganhou o nome de Malta depois de se estabelecerem na ilha a convite de Carlos V, e antes, um filho de Afonso Henriques, o príncipe Afonso de Portugal,
ter assumido entre 1202 e 1206 a função de mestre da Ordem de São João de Jerusalém, como então eram conhecidos os hospitalários. Já em Malta, foi grão-mestre da Ordem Frei Luís Mendes de Vasconcelos, entre 1622 e 1623. Cerca de 20 anos depois, mais ou menos 20 anos depois, António Manuel de Vilhena, entre 1722 e 36. E, finalmente, Frei Manuel Pinto da Fonseca, entre 41 do mesmo século, 73. Todavia, quem passa pelas inúmeras igrejas de Malta, é fácil encontrar túmulos de portugueses, significando que a sua presença não era um acaso. Então, mas porquê é que eu estou para aqui a citar tantos nomes e tantas datas? Para dizer o mínimo, não é por boas razões. Repare-se, tanto quanto eu conheça, não há nenhuma biografia de qualquer destes homens escrita em português. Mal se conhecem as relações políticas, religiosas e económicas que mantiveram com o Reino de Portugal. Há meia dúzia de documentos identificados, mas fora disso não se conhece mais nada. E de uma forma geral, desconhecem-se as interações portuguesas que haveria no comércio marítimo, incluindo o corso, que por acaso era uma atividade bastante comum até agora. Tanto quanto consegui também apurar, nas universidades portuguesas nunca foi defendida nenhuma tese, tanto quanto eu conheço e procurei, há universidades que não têm os dados todos online, o acesso. Não há nenhuma tese de mestrado ou doutoramento relacionada com estes portugueses. E quem se quiser informar sobre estes grão-mestres, a minha sugestão é que comece por ler livros como The Life and Times of Grandmaster Pinto, da autoria de Carmel Testa, que por acaso era procurador-geral de Malta e depois passou a dedicar-se a sua atividade à história e com muito sucesso, pelos vistos, era compensador. O mais estranho é que nos dias de hoje há testemunhos físicos dessa presença portuguesa por todo o lado. É o Teatro Manuel, o Forte Manuel, o Palácio Vilhena, e já agora o Palácio Vilhena restaurado com o apoio financeiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Mas quem se quiser informar sobre estes temas tem alternativas. Ler as inúmeras teses da Universidade de Malta, já agora outra instituição criada pelos portugueses, que estão disponíveis online, ou então deslocar-se ao Arquivo Nacional de Malta, porque muitos dos documentos, talvez a maioria, que nem sequer são escritos em maltês, que é uma das línguas mais complicadas do Mediterrâneo, estão escritos em latim, em italiano, em francês ou em espanhol. E já agora, para dizer a verdade, quando soube que tinha de fazer esta comunicação, quando cheguei a casa fiz este exercício online, sou capaz ou não sou capaz de ir encontrar documentos sobre português em Malta. Claro que fui. Foi um pequeno exercício que me demorou meia hora. Apostados compreensivelmente no Império do Atlântico e do Índico, viramos costas a esta parte da nossa história, mas atenção, nunca abandonámos o Mediterrâneo. Nós esquecemos, mas quase envergonha pensar que são os outros que insistem em manter esta memória. No Jardim das Flores de La Valeta há uma placa a lembrar e a agradecer ao almirante Dom Domingos de Xavier de Lima, 7º Marquês de Niza, que liderava a esquadra portuguesa, a famosa Esquadra do Oceano, que, aliada dos britânicos, bloqueou a Ilha de Malta entre 1798 e 1800 e que, aliada e ajudou os malteses a sublevarem-se contra as tropas francesas de Bonaparte. Começo, por isso, sobre esta trajetória das viagens e da memória perdida, com um testemunho, com um caso que testemunhei de perto por outras razões, e sobretudo que tem importância para este ano de 2026 que vivemos. Um historiador de referência de todos os historiadores, que se chamava Fernando Brodel, no prefácio à versão inglesa do Mediterrâneo, o Mundo Mediterrâneo, na época de Filipe II, escrevia o seguinte, numa tradução que, se for mal feita, era a minha responsabilidade. Hoje em dia, em 1972,
6 anos depois da segunda edição francesa, julgo que posso dizer que 2 verdades são imutáveis. A primeira é a unidade e coerência da região do Mediterrâneo. E a segunda é a grandeza do Mediterrâneo, que perdurou desde os tempos de Colombo e Vasco da Gama. Esta afirmação são a base de uma discussão que eu tenho comigo próprio. E como escrevi uma vez, o meu Mediterrâneo, o Oriente mais do que o Ocidente, é a terra das migrações permanentes, fossem elas de invasores simples migrantes ou refugiados, de uma vida em que a paz e a guerra se sucedem de uma forma ininterrupta, de uma grande variedade religiosa, com fronteiras por todo o lado a separar estados, cidades e até ruas, que eu vi separar ruas, que eu vi fronteiras dentro das ruas, mas também uma enorme capacidade de aprender a viver com as diferenças e até absorvê-las. Um conhecimento para lidar com a variedade e a diversidade, filha de uma longa experiência e uma capacidade de sofrimento para encontrar pontos de equilíbrio nesta região tão variada e muitas vezes perigosa. Então, no meio desta variedade e pluralidade, os portugueses estavam ausentes, tinham mesmo desaparecido do Mediterrâneo. Como escreveu um autor, François Brizet, ele escreveu isto em 2014, este autor dedicou muita atenção à história dos viajantes e relatos de viagem em geral, defendia que mesmo depois das descobertas da riqueza do Oriente, os europeus continuaram sempre a viajar pelo Mediterrâneo, fossem eles peregrinos, mercadores, estudantes, simples curiosos, soldados e aventureiros. Quanto aos portugueses, depois de finais do século XV, talvez houvesse cada vez menos mercadores, menos estudantes e certamente menos soldados. Mas os peregrinos, os viajantes, os migrantes, os aventureiros e mesmo os mercadores continuaram a existir e deixaram-nos preciosos relatos. Esta documentação e a memória dessas presenças está em arquivos. Alguns não consegui consultar e em manuscritos que conhecemos nunca foram publicados. Por isso o esforço atual é publicar esses relatos inéditos em português, que é o que estou a fazer, aliás, numa coleção da editora Caleidoscópio, numa coleção que se chama Viagens Sem Fronteiras. O primeiro foi lançado há semanas e são as cartas de Filippo Sossetti, um representante de uma grande companhia florentina, entre 1579 e 1583, e depois se seguem as cartas de Goa, que ele também escreveu. Notem, nem sempre ele diz bem dos portugueses, às vezes ficamos incomodados da forma como nos veem ao espelho, mas era indispensável fazer estas publicações. Esta permanente indiferença ao Mediterrâneo não provoca só a dificuldade de perceber o que se vai passando hoje nesta região, mas deixamos de fora momentos importantes da nossa história. Um caso relevante é o que se passou no Mediterrâneo, depois, por exemplo, da conquista de Constantinopla em 1453, já que ficou interrompido o fluxo de escravos que, em especial, as cidades italianas traziam do Mediterrâneo do Oriental. Pelas conclusões que eu já apresentei há muito, depois desta data eram os mercadores portugueses os que conseguiam levar os maiores fluxos aos mercados de escravos dessas cidades italianas e não era raro fazerem parte das frotas e das tripulações de corsários e piratas que houve até, no mínimo, aos finais do século XVIII e continuaram a manter políticas de pilhagem ativas. Com efeito, uma parte dessa história e presença portuguesa continua muito pouco conhecida. E nos riquíssimos arquivos das cidades catalãs e valencianas há uma enorme quantidade de documentos que testemunham uma presença ativa, tanto política como comercial, cultural, etc. O mesmo se passa com quase todos os arquivos das antigas cidades-estados italianos. E já agora, uma pequena confissão, eu próprio, entre documentos consultados em loco e documentos que eu obtive online, tenho centenas de documentos que nunca usei, mas tenho sempre a esperança de voltar a usar um dia destes, a um mês destes, a um ano destes.
Para se perceber a dimensão de algumas destas lacunas, vale a pena pensar sobre o esforço que há de fazer para conhecer o destino de muitos grupos e comunidades judaicas que abandonaram o reino depois da primeira grande expulsão dos judeus nos finais do século XV, a que se seguiram outras. Tome-se o exemplo da cidade de Túnez, em África, da Tunísia. No século XVII, os judeus de Livorno, alguns de origem portuguesa, começaram a abrir escritórios em Túnez e muitos transferiram-se para esta cidade e organizaram uma notável comunidade que ficou conhecida como Grana. Os investigadores que estudaram a Grana usaram os arquivos como os arquivos diplomáticos de Nantes, os consulados da França em Túnez, que têm documentação pelo menos desde 1577, e os arquivos da comunidade judaica de Livorno, e além disso os arquivos nacionais da Tunísia, onde ainda existem, e nós sabemos quais são, 315 registros de rabinos notários judaicos tunisinos. Não admira por isso que tenha sido uma historiadora francesa, neste caso Ella Bocara, que em 2012 tenha conseguido seguir o percurso de duas famílias que, vindas de Portugal, passaram por Veneza, Pisa e Livorno, sempre esmagadas, além das fugas de Portugal, sempre esmagadas entre os conflitos da França com algumas das cidades italianas que tentavam controlar a Tunísia e o receio desses judeus serem considerados apóstatas. Quem o quiser, a maior parte destes arquivos, quem os quiser consultar, já tem que ir em França ao sul, aos arquivos de Outremer, onde eles estão depositados, e há uma manancial de documentação sobre Portugal absolutamente espantosa. Claro que quanto mais para o Oriente, menos sabemos da presença portuguesa em cidades e praças como Jerusalém, Alexandria e Istambul. E mais uma vez, a falta de trabalho nesses arquivos é evidente e muito impressionante. Aliás, para esses arquivos há preciosos catálogos e instrumentos auxiliares que são fornecidos por universidades americanas e canadianas que nos ajudam com alguma facilidade até a buscar as traduções dessa documentação, onde mais uma vez estão portugueses. Claro que os viajantes portugueses que cruzaram o Mediterrâneo também nos deixaram relatos que não esquecemos. O próprio Joaquim Veríssimo Serrão foi atraído por esses relatos e daí nasceu um livro publicado em 1972 pela Fundação Carlos Gulbenkian intitulado Un voyageur portugais en Perse au début du XVIIe siècle, Nicolau Horta Rebelo. Mas já agora, este Nicolau Horta Rebelo foi publicado porque um autor, neste caso o Veríssimo Serrão, lhe dedicou a sua atenção. Mas os outros dois companheiros de viagem que fizeram a mesma viagem com ele e que lhe deixaram também relatos, não encontraram ainda um historiador que fizesse o favor de ajudar a publicar estas obras. É interessante pensar que muitos autores faziam esta viagem por várias razões e publicavam as suas impressões. Toda a gente conhece o caso dessa de Queiroz, que publicou, aliás, com imenso sucesso, no Diário de Notícias, as viagens que ele fez ao Egito, ao Líbano, à Palestina e à Síria, na viagem entre 1869 e 1870. Outros, umas vezes peregrinando, outras só viajando, outras ainda a caminho também da Índia, e dou só alguns exemplos, porque a lista seria enorme. Frei Pantaleão de Aveiro, em 1593, publicou também o seu diário de caminho por terra a caminho de Goa. Mas para mim, talvez o mais interessante, julgo que é sobre o Mediterrâneo, é a correspondência do Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, que foi publicado mais tarde, depois em 1960. Ele tinha sido publicado antes e depois foi publicado em 1960 e ele acabou, como todos sabem, por morrer na Argélia, de resto, onde, aliás, ele tem cartas sobre a sua chegada a Túnez e o cansaço que lhes provocava a morte do rei, a subida ao trono do outro, ser dia de carnaval, mas também do começo do Ramadão, e aquilo tudo era muito cansativo. Ele tem cartas maravilhosas sobre esse tema. Mas há um caso de autores que ainda também não foram publicados por razões que são, para mim, quase misteriosas. A primeira vez que eu ouvi falar de Frei António Soares de Albergaria, intitulada Itinerário da Santa Casa de Jerusalém, que fez por volta, a viagem que ele fez por volta de 1562, foi quando
há muitos anos, eu estava no Líbano, e o padre maronita libanês me pediu, hoje é bispo, mas naquela altura era um padre maronita, me pediu cópia de alguns capítulos desta obra. Estavam na Biblioteca Nacional. Ainda hoje lá estão por publicar. E é a primeira descrição da comunidade maronita que existe. Estes relatos de uma parte da nossa história que se reflete no que hoje se passa por todo o Mediterrâneo é de uma riqueza extraordinária e que talvez nos dificulte compreender o que se passa hoje no Mediterrâneo. Tenho a certeza que não sou capaz de dar conta do que é este Mediterrâneo, na sua variedade, multiplicidade e complexidade, e que eu vivi e vivo cada vez mais perto. Para explicar o que quero dizer, recorro a uma obra e a um autor que eu conheci, que é um homem que se chama Predrag Matvejevic, que morreu em 2017, e é o seu extraordinário breviário do Mediterrâneo, cujo ponto de partida do seu trabalho e da sua obra foram as inúmeras, variadas e fascinantes ilhas do Mediterrâneo, como Malta, onde eu estava. E cito uma das suas passagens para tentar me apresentar, e cito uma das suas passagens mais belas e que é, espero, o lado do meu Mediterrâneo que eu quis aqui trazer. E então a citação é a seguinte: é possível uma pessoa, independentemente do lugar onde nasceu e onde vive, tornar-se mediterrânica. A mediterraneidade não se herda, adquire-se. Não se trata apenas de história e tradições, de geografia ou de raízes, de memória ou de crenças. O Mediterrâneo é também o destino. Muito obrigado.